agradecer, Pai, por mais um dia de vida, Senhor. E pedimos, Pai, que coloque toda a nossa fé, Pai, no Senhor. E nós cremos, Pai, que logo, logo nós estamos aqui com a Tua casa, Pai, com nossos irmãos, todos na Tua presença, Senhor. E aqueles que estão em casa, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um, Pai. E que através do louvor, através da palavra, Pai, eles venham, Pai, em nome de Jesus, ser abençoado, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Feche seus olhos onde você está agora. Vamos entoar esse louvor, clamando ao Senhor, bendizendo o seu nome santo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Ele é o nosso consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegres te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Oh, oh, oh. Ele é nosso consolo, consolo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome. Alegres de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. 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 Incomparáveis são tuas promessas pra mim, Senhor Deus. Incomparáveis são suas promessas para nós. Promessa essa, Deus, que uma delas é que um dia irá nos buscar e para juntos morarmos com o Senhor. Senhor, eu estou aqui, ó Pai, diante da Tua presença, Deus. Te peço, ó Pai, olha para mim nesse momento, como o Senhor tem olhado. Olha para as famílias que estão aí fora, Pai. Ó Deus, segura na mão dessas pessoas, ó Pai, que estão passando por dificuldades. Ó Deus, que perdeu o seu ente querido, ó Pai, que esteja, ó Pai, com algum familiar no leito de hospital. Olha para todos eles, ó Deus, em nome de Jesus. Olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Preciso do teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor. Olha
Preciso do teu olhar, Senhor. Olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Preciso do teu olhar, Senhor. Olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, teu olhar, teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Olha pra nós, Senhor. Preciso do teu olhar, ó Pai. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Só vocês agora, cante assim, ó. Eu farei, e eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor. Olha pra nós. Nós precisamos, Senhor, do teu olhar. Senhor, olha pra mim, pois eu preciso, e eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. As palmas. Saudade, né, meus filhos, de bater uma palma na igreja, né? Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual.
Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, teu nome é digno de louvor. Não há outro igual, não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual, não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória. Desde o amanhecer até o sol se pôr, teu nome é digno de louvor. Todo louvor, todo louvor e toda a glória, 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 todo louvor e toda a glória. Ele é o Deus de Israel. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Irmãos, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Nós já estamos fazendo um teste aqui na nossa comunidade e fico feliz de ver os irmãos. Irmãos, não sabem o quanto é difícil pregar com a igreja vazia, o quanto é difícil cantar com a igreja vazia, e fico feliz de ver alguns irmãos aqui presentes. Pode estar os irmãos neste momento, e estamos tentando retornar à normalidade das nossas vidas, mas é bem verdade que a normalidade das nossas vidas são quando pessoas deixarem de morrer por este vírus. É quando pessoas e famílias deixarem de sofrer por tudo isso. Quando tivermos condições de retornarmos às atividades, retornarmos a tudo isso sem este medo, isto que tem avançado sobre as nossas comunidades, sobre as pessoas. Gostaria de orar a Deus, enquanto você está, você abaixasse sua cabeça, nós vamos orar a Deus. E nós acabamos de cantar e dizer que não há outro igual. E talvez você está precisando deste poder de Deus na sua vida, deste Deus que realmente não há outro igual, este Deus que tem feito maravilhas na minha vida e na sua vida, mas que às vezes ele parece um pouco distante, longe do nosso viver. E Deus, de uma forma maravilhosa, de uma forma linda, Ele tem planos para a sua vida, e eu gostaria que você se recordasse justamente disso, que
a pandemia não mudou os planos de Deus para o seu viver, de que a enfermidade não mudou os planos de Deus para o seu viver, que os planos de Deus continuam valendo para você, que os planos de Deus continuam valendo para a sua vida. E nós vamos orar a Deus neste momento, pedindo que Deus coloque sobre você e que Deus coloque em você a fé que Ele pode nos dar e, sobretudo, a paz que excede todo o entendimento. Que você entendesse que em tudo isso que está acontecendo na sua vida, Deus não está ausente, Ele está aí presente. Deus está presente no desemprego, Deus está presente na enfermidade, Deus está presente nas dificuldades de relacionamento, Deus está presente nas nossas incertezas, Ele está presente. Ele é o nosso Deus. E eu gostaria de orar com você neste momento. Gostaria de colocar a sua vida diante do altar de Deus neste momento. E pela fé e pela esperança de nós vermos um dia em que tudo isso vai ter acabado, tudo isso vai se fazer parte da história, onde mães poderão abraçar os seus filhos, vós poderão estar abraçando, os avós vão poder estar abraçando os seus netos, os enfermos vão poder estar recebendo visitas nos hospitais, você vai poder andar pela rua tranquilo, sem os medos anormais, a não ser aqueles que nós já conhecíamos, de pedir que pela fé e a esperança que há em Cristo Jesus, que você entendesse a presença de Jesus na sua vida neste momento, na situação do seu viver neste momento. Pai eterno, nós estamos aqui na tua casa e nós somos agradecidos, ó Pai, porque não é por méritos nossos que nós aqui estamos, é mais por tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz. Pai, eu quero te agradecer por esta comunidade, eu quero te agradecer pela comunidade Batista nos Pimentas, Senhor Deus, que está neste lugar proclamando a tua palavra, Senhor Deus, que está aqui neste lugar, Senhor Deus, anunciando o teu evangelho. Muito obrigado, Senhor Deus, porque as tuas igrejas nunca estiveram de portas fechadas, ó Pai. Os nossos corações, as nossas vidas sempre estiveram à disposição do serviço, aonde quer que nós estivéssemos, ó Pai querido. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por essas pessoas que estão aqui nesta noite. Nós louvamos e te agradecemos pela vida de cada uma delas, ó Pai. Que cada uma delas seja um alvo do teu cuidado, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, que eles se sintam abraçados por ti e que em seus corações também saltem alegria por vislumbrarem um dia em que não haverá mais distanciamento, ó Pai. Que esta casa estará novamente repleta, não só pela tua glória, mas também repleta pelas pessoas, ó Pai. Senhor Deus, que esteja visitando neste momento os nossos irmãos que estão impossibilitados de estarem presentes, os nossos irmãos que têm a idade um pouco avançada, aqueles que têm algum problema de saúde, Pai, que eles se sentam abraçados por Ti, aonde eles estão neste momento, ó Pai, que eles se sentam tocados por Ti, Senhor Deus, em seus lares, através, Senhor Deus, da transmissão dessa celebração online, que eles se sintam tocados também por Ti, ó Pai, que eles estejam glorificando o Teu santo nome, que eles saibam que eles não estão sozinhos, ó Pai, que eles não estão isolados, ó Pai, mas que o Espírito Santo de Deus nos torna um, que o Espírito Santo de Deus nos une, nos aproxima, Pai querido. Pai querido, continua a cuidar de cada um de nós, continue a celebrar, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Pai, tudo é para Ti, tudo foi feito por Ti, e nós somos gratos a Ti por isso. Nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Fica aqui a nossa gratidão a você que tem entendido e tem compreendido
a importância de estar dizimando, de estar ofertando. E a Igreja de Cristo Jesus, ela continua de portas abertas, porque pessoas como você têm entendido o desafio de Deus e têm levado adiante o desafio de Deus e continua ofertando e continua dizimando. E no próximo dia 7, você pode também, é isso mesmo, né, que é dia 7, você pode estar ajudando e você pode estar ofertando alimentos à igreja. Tá? Então, você vai estar entrando em contato com o Ministério Acolher, e o Ministério Acolher vai estar indo até a sua casa, vai estar indo até a sua residência, ou local onde está este alimento, para estar retirando. Graças a pessoas como você que tem ofertado, graças a pessoa como você que tem dizimado, graças a pessoa como você que tem dado alimentos, que tem dado roupa para a nossa igreja, que foi feito o bazar, graças a você que tem dado aquilo que está no seu coração, a Igreja de Cristo, em meio a esta pandemia, ela pode continuar a ajudar as pessoas, ela pode continuar a servir as pessoas, e você pode estar entrando em contato com os nossos tesoureiros, que eles podem estar orientando a você de como você pode estar dizimando, de como você pode estar ofertando. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar a Deus, vamos continuar louvando a Deus. E a você que está aí na sua casa, eu disse domingo passado, digo novamente, não faça desse culto algo contemplativo, onde você fica sentado no sofá ou deitado na cama, embaixo lá do cobertor e assistindo. Culto não foi feito para ser assistido. Culto você presta a Deus, você adora a Deus. Então, aí na sua casa, aí na cozinha, onde você estiver, na sala, deitado, louve a Deus, porque grandes coisas o Senhor Deus tem feito por nós, querido. E você tem motivos para estar adorando, estarmos louvando a Deus. Então, louve a Deus, cante louvores ao nosso Deus. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de Ele é santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 exalte ao Senhor. Seu nome para sempre. Ele é santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o
exalte ao Senhor. Louve seu nome para... Eu quero ouvir só as mulheres. Louve. Agora só os homens. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para... Mais uma vez todos juntos. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. A última vez, louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Nós vamos meditar nesta noite sobre o tema Quem é este? Certa vez, o Senhor Jesus Cristo chegou para os seus discípulos e falou: olha, o que as pessoas dizem quem eu sou? O Senhor Jesus Cristo não estava passando por uma crise de identidade, mas naquele momento o Senhor Jesus Cristo, ele queria saber, ele tinha o interesse de ter um feedback, de ter uma visão daquilo que os discípulos pensavam, daquilo que as pessoas pensavam a respeito dele. E nesta noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo número 4, do versículo de número 35 a 41. Marcos, capítulo número 4, de 35 a 41. Um texto muito conhecido, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Mas nessa noite nós não vamos estar falando que Jesus acalma as tempestades da sua vida, porque esse texto fala muito mais do que isso. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele realiza um milagre, o milagre, ele está inserido, ele tem por pano todo um cenário, e nós muitas vezes ficamos focados somente no milagre, e não percebemos que o cenário no qual acontece o milagre, ele é tão importante, ou às vezes mais importante do que o próprio milagre. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele não queria mostrar o poder dele, mas o Senhor Jesus Cristo aqui, ele queria nos ensinar como eu lido e como eu vejo este poder de Deus. O texto diz: naquele dia ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35, 36 agora. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou,
repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez completa, total, absoluta bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados, eles estavam com medo, e um ao outro perguntava: quem é este? Quem é este que até o vento, quem é este que até o mar lhe obedecem? O Senhor Jesus Cristo estava aqui reunido com os seus discípulos, e depois de ele ter caminhado com os seus discípulos, e já ter realizado diversos milagres, como nós vamos ver no capítulo de número 3, no versículo de número 10, agora ele está ali com os discípulos, e ao anoitecer, ele entra num barco, e fala para os seus discípulos: olha, vamos passar para o outro lado, vamos para a outra margem, porque lá também há pessoas que precisam ouvir das boas novas do Evangelho. Lá também existem pessoas às quais eu tenho algo a fazer na vida delas. Lá também existem pessoas, naquele lugar também existem pessoas que carecem da glória e do amor de Deus. E o Senhor Jesus Cristo então entra no barco com os seus discípulos, e ele começa a navegar com os discípulos. Mas algumas multidões, vendo que Jesus estava caminhando para lá, entraram no seu barco e começaram a andar, começaram a navegar ao lado de Jesus. E aqui nós vamos ver que no meio, quando Jesus estava no meio da mar da Galileia, veio sobre eles um grande vendaval. Algumas coisas importantes que nós podemos destacar aqui, que os discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo falou para eles: olha, entra no barco, vamos no mar, era algo muito comum aos discípulos. Os discípulos tinham total conhecimento. Os discípulos conheciam o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, como é conhecido também este mar. Os discípulos conheciam este mar, um grande lago, embora tenha o nome de mar, mas ele é formado por água doce. Ele fica a 213 metros abaixo do nível do mar. É um mar que é cercado de todos os lados por grandes montanhas, dentro delas a montanha de Golã. Só para você ter ideia do tamanho deste lago, ele tem 19 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura, dando uma área de 166 quilômetros quadrados. Por ele estar abaixo do nível do mar e por ele estar cercado por montanhas, o vento, a corrente de vento que descia, era uma corrente de vento gelada, principalmente a que vinha do monte de Golã, onde ficava ali algumas neves, descia, e esse choque térmico somado com a força do vento, fazia que constantemente no mar da Galileia tivesse tempestade. Então, quando os discípulos estavam ali dentro daquele barco, e veio sobre eles uma tempestade, não era algo novo para eles, não tinha nenhuma novidade a tempestade. Assim também é nas nossas vidas. As dificuldades, os problemas, as adversidades, elas fazem parte do nosso viver, elas fazem parte do nosso caminhar. Algumas dificuldades são previsíveis, outras nem tanto assim. Mas a grande verdade é que as adversidades, elas vão vir, e muitas vezes vão nos encontrar num ambiente que nós dominamos muito bem. Vai acontecer num ambiente que nós conhecemos muito bem, mas mesmo assim, elas não deixam de ser tempestades em nossas vidas. Muitas vezes elas vão acontecer e nós vamos estar acompanhados por outros barcos, nós vamos estar acompanhados por outras pessoas, nós não vamos estar sozinhos, mas mesmo assim elas não deixam de ser tempestades, mesmo assim elas não deixam de ser adversidades em nossas vidas. Colocando isso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês
de cada um de nós nessa noite para essas 3 perguntas que nós temos aqui revelada neste texto. A primeira é a pergunta que os discípulos fazem para o Senhor Jesus Cristo: Mestre, não te importas, não te incomodas, não está vendo que vamos perecer? A segunda pergunta é que Jesus faz para os discípulos, dizendo: por que vocês estão com medo? Por que vocês ainda não têm uma fé suficiente para não ter medo? E a terceira pergunta é a pergunta que os discípulos fazem entre si, uns para com os outros: quem é este homem? Quem é este homem que o mar obedece? Quem é este homem que os ventos se aquietam diante da voz dele? O vento veio sobre o barco. O texto diz que o barco começou a se encher de água. O barco começou a ter a possibilidade de afundar. E os discípulos olham para o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo está ali dormindo. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo não estava dormindo jogado de qualquer jeito. O texto fala que o Senhor Jesus Cristo, de uma forma proposital, ele tomou uma postura dentro do barco para dormir, porque o Senhor Jesus Cristo estava com a sua cabeça sobre um travesseiro. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo entrou no barco com a disposição de descansar e, se possível fosse, de estar até dormindo. E quando vem essa tempestade, os discípulos olham para tudo aquilo que está acontecendo e eles vão e acordam Jesus e falam: Senhor Jesus, o Senhor não se importa, o Senhor não está incomodado com a tempestade? Na verdade, quando os discípulos falam, eles fazem esta pergunta para Jesus: o Senhor Jesus, o Senhor não está incomodado com tudo isso? É porque dentro da mente deles, dentro da cabeça deles começou a dar um nó. Dentro da cabeça deles começou a algo não fazer muito sentido. Por quê? Eles estavam fazendo este trajeto ali no mar. Eles estavam fazendo aquele trajeto ali no barco, obedecendo ao Senhor Jesus Cristo. Não foi ideia deles passar para o outro lado. Não foi ideia deles entrar dentro do barco. Não foi ideia deles ir durante a noite navegar no mar. Foi o Senhor Jesus Cristo que falou no versículo 1, dizendo: vamos para o outro lado. É importante lembrar disso, porque isso deu a entender para os discípulos que o fato de eles estarem obedecendo a Jesus significava que a travessia seria uma travessia tranquila, seria uma travessia sem tempestade, seria uma travessia sem novidade, seria uma travessia sem vendaval. Eles até, e eu e você, nós podemos até compreender, até entender a tempestade que pegou Jonas quando estava no barco, porque até então Jonas estava fugindo de Deus. Jonas fugindo de Deus, a tempestade vem em uma forma de castigo, de alertar a Jonas sobre isso. Mas como entender essa tempestade que Jesus permite neste barco, sendo que eles estavam no caminho, obedecendo uma ordem de Jesus? Eu e você ficamos em crise, ficamos confusos quando estamos fazendo a vontade de Deus, quando estamos buscando uma vida de santidade, quando estamos buscando uma vida de crescimento espiritual, e as coisas começam a dar errado em nossas vidas, porque a gente tem por ideia que coisas erradas só pode dar na vida de quem está errado. Na vida de quem está certo, tudo tem que dar certo. Mas não é bem assim que a palavra de Deus vai nos ensinar. Há um livro de um judeu, de um rabino, que ele vai dizer que coisas boas também acontecem a pessoas más, e coisas más também acontecem a pessoas boas. E os discípulos aqui ficaram em crise ao ver isso, dizendo: olha, como que isso pode estar acontecendo comigo? Como que isso pode estar acontecendo, sendo que eu estou seguindo a Jesus?
Mas havia também uma outra coisa que incomodava os discípulos. Não só incomodava os discípulos os fatos de eles estarem no caminho de Jesus, mas estar passando por adversidade, mas incomodava também os discípulos o silêncio de Jesus. E é por isso que eles falam: Jesus, o Senhor não vai fazer nada, não te importas, não está te incomodando ver que o barco está se enchendo de água? Esta é a minha pergunta. Esta é a pergunta que muitas vezes eu já fiz na minha vida. Esta é a pergunta que eu faço diante do silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é algo que nos incomoda muito mais às vezes do que a tempestade. E os discípulos aqui estavam mais incomodados com o silêncio de Deus. Os discípulos estavam muito mais estavam incomodados com com Jesus está dormindo, com Jesus está de braço cruzado, com a inatividade de Jesus, do que com a tempestade. A tempestade eles estavam acostumados. A tempestade eles sabiam que fazia parte da vida de um navegante. Mas é difícil você entender o silêncio de Deus, a inatividade de Deus, como um ato de amor de Deus para com você. É difícil você entender e conciliar um Deus que te ama, mas um Deus que não está fazendo nada na tempestade que está passando pela sua vida. É difícil você conciliar a justiça, o socorro de Deus, quando você está passando por uma tempestade e Deus está de braço cruzado, dormindo, olhando tudo. Você começa até a questionar o amor de Deus por você. Você começa até a questionar o poder de Deus por você. Mas havia algo também que incomodava muito os discípulos. É que a tempestade estava acontecendo. A tempestade era algo real na vida deles. E eles tinham urgência. Jesus tinha que agir com urgência, senão o barco iria afundar. A água já estava entrando dentro do barco. A água já estava tomando conta do barco. As forças deles estavam se esvaindo. A tempestade não cessava. Então, Jesus precisava agir urgentemente. Muitas vezes nas nossas vidas, querido, o esperar em Deus se torna algo pesaroso. Muitas vezes o esperar, o agir de Deus em nosso viver em meio à tempestade e diante deste silêncio de Deus é algo que nos incomoda muito. E nós vamos na presença de Jesus e falamos: Jesus, o Senhor não te importas? O Senhor não se preocupa comigo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está vendo que o meu barco está afundando? O Senhor não está vendo que tem um vendaval sobre a minha vida? O Senhor não está vendo que a água está entrando dentro do barco? Senhor Deus, o Senhor não está vendo que eu só estou neste barco, eu só estou neste mar, eu só estou neste caminho, porque foi o Senhor que me colocou aqui. Eu não estou aqui por minha própria vontade, eu estou aqui porque foi o Senhor que me trouxe até aqui. Não te importas com isso? Diante disso, diante desta pergunta dos discípulos, o Senhor Jesus Cristo vai ter uma atitude. O versículo 39 vai dizer que o Senhor Jesus Cristo se levantou. O Senhor Jesus Cristo se colocou em pé. O texto vai dizer que o Senhor Jesus Cristo se movimentou dentro deste barco, um lugar de pouco espaço, mas que o Senhor Jesus Cristo encontra espaço para se levantar. Encontra meios de se colocar em pé. O Senhor Jesus Cristo mostra que o balançar do barco, que o agir do barco, que o balanço que toda aquela tempestade causava dentro do barco, não impedia ele de se colocar em pé dentro do barco. Ele se coloca em pé e ele mostra que ele tem total domínio sobre aquela situação. Ele mostra que aquela situação não tirou dele o equilíbrio. Ele mostra que aquela situação não tirou dele a sensibilidade, a ciência de onde ele está. Ele sabe que está dentro de um barco. Ele sabe que está passando por uma tempestade. Ele sabe que está passando no mar da Galileia. E ele se coloca em pé. Ele se coloca em pé e diz: fique quieto.
acalme, fique em silêncio. E quando ele diz isso, tudo faz uma completa bonança. E teve a pergunta que o Senhor Jesus Cristo faz para eles: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? E o Senhor Jesus Cristo diz: olha, vocês não são pescadores? Dos 12 discípulos, pelo menos 4 deles eram pescadores. Eles estavam acostumados com a tempestade. Eles estavam acostumados a andar de barco. Eles sabiam que ali no mar da Galileia tinham tempestades fortes. Mas por quê? Por que eles estavam com medo? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles: olha, vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ter medo. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: vocês não precisam ter medo, porque vocês precisam confiar na minha promessa. E que promessa foi essa? Promessa do versículo de número 1. Vamos para o outro lado. Eu falei que vocês iam entrar no barco para ir para o outro lado. Eu não falei que vocês iam entrar no barco para afundar no meio do lago. Eu não falei que vocês iam entrar no barco para remar, e essa tempestade não permitir que vocês chegassem do outro lado. Eu falei, eu dei uma promessa, eu dei uma palavra a vocês: nós iremos para o outro lado. E essa tempestade, o vento, o vendaval, não vai nos impedir de chegar do outro lado. Porque eu falei isso, iremos para o outro lado. Queridos, em meio às tempestades da nossa vida, nós devemos nos lembrar da promessa de Deus para nós. Nós devemos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo ao nosso coração. Outro motivo que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, vocês não precisam ter medo, é porque eu estou aqui no barco. Eu estou aqui no barco. Ou seja, eu prometi e eu estou presente com vocês. Eu estou aqui com vocês. Vocês já viram tudo que eu sou capaz de fazer. Vocês já viram que vocês não estão passando sozinho. E quando eu digo sozinho, esta mesma tempestade também está sacudindo outros barcos. Esta mesma tempestade também está afligindo outros barcos. Eu estou com vocês. Sabe, queridos, algumas tempestades e momentos que nós passamos em nossas vidas, que nós perdemos essa percepção da presença de Jesus conosco. Nós perdemos a percepção da presença das pessoas ao nosso redor. E nós achamos que estamos absolutamente sozinhos. Quando Jesus estava presente com eles no barco, e como não bastasse isso, havia também outros barcos que estavam fazendo a mesma travessia, enfrentando a mesma tempestade. Mas a questão é que nós muitas vezes achamos que as tempestades só vêm sobre as nossas vidas, não vêm sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Outra coisa que Jesus vai dizer para ele: vocês não precisam ter medo, é por causa da paz. O que Jesus estava fazendo em meio à tempestade? Estava dormindo. Ora, se Jesus estava dormindo, é porque naquele momento era algo apropriado a ser feito. É porque naquele momento não deveria se abalar, não deveria se abater com a tempestade. Era algo que a promessa, a presença dele produziria esta certeza. E ele, como os pescadores, havia uma história que no mar da Galileia era habitado por alguns seres, algumas bestas, algumas feras que produziam esta tempestade. Jesus fala: olha, se neste momento veio à mente de vocês a lembrança de mitos, a lembrança de fábulas, que a paz, que a minha presença produza na vida de vocês algo além de mitos, algo além de fábula. Tenha paz, descanse nisso. E algo também que o Senhor Jesus diz para ele: olha, vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ter medo por causa do meu poder.
porque eu posso todas as coisas. No capítulo de número 3, do versículo de número 10, diz que o Senhor Jesus Cristo havia curado muitas pessoas. Aquelas pessoas que iam até Ele sofrendo de todas as doenças, ficavam curados. As pessoas ficavam curadas, ficavam empurrando só para tocar em Jesus, para serem curados. Os espíritos imundos eram expulsos, prostravam diante de Deus e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Então Jesus fala: olha, vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam ter medo, porque o Filho de Deus, o próprio Deus, com o seu poder, está presente no barco com vocês. Então vocês não precisam ter medo por causa da minha promessa, vocês não precisam ter medo por causa da minha presença, vocês não precisam ter medo por causa da minha paz, você não precisa ter medo por causa do meu poder. E depois que o Senhor Jesus Cristo fala tudo isso para os discípulos, os discípulos veem que o mar se aquieta, os discípulos veem que a tempestade se aquieta, que se faz completa bonança. Então eles começam a perguntar entre si: quem é este homem? Quem é este homem que os ventos, quem é este homem que o mar lhe obedecem? Mas só que eles perguntam entre si, mas entre si mesmo não há uma resposta. Não há uma resposta, porque esta resposta a esta pergunta, a própria palavra de Deus, a própria Bíblia nos revela quem é o Senhor Jesus Cristo. E isto que o Senhor Jesus Cristo é, que a palavra de Deus revela, meus irmãos, é muito importante que isso se torne também uma realidade na sua vida. Porque uma coisa é o que o Senhor Jesus Cristo é, de fato, na essência, mas outra coisa é aquilo que a sua vida permite. Outra coisa é que tipo de relacionamento que você tem com o Senhor Jesus Cristo, para Ele ser isso em sua vida. O Senhor Jesus Cristo era o Deus de todo poder, o Senhor Jesus Cristo era a fonte de toda a paz, o Senhor Jesus Cristo era a fidelidade, era a promessa. Ele estava dentro do barco com os discípulos, mas os discípulos não desfrutavam disso. Os discípulos não sentiram isso na vida, em suas vidas. Os discípulos não enxergaram isso em Jesus. Então é muito bem provável que tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, você não experimente isso na sua vida, porque você não tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, você não busca isso com o Senhor Jesus Cristo. E quem é este? Quem é este? Quem é este que o mar obedece? Quem é este que o vento se acalma diante de sua palavra? Quem é este? Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é aquele que estava com Deus. Foi Ele que fez tudo. Sem Ele, nada do que foi feito viria a existir. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é aquele que desceu do céu, habitou entre nós, e nós temos visto a sua glória como a glória do Pai. Quem é este? É o descendente de Davi, é o leão da tribo de Judá, é aquele que lá no Éden recebeu a promessa que esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente ele feriria, mas ele sairia vencedor neste duelo. Quem é este? Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele é a resposta àquela pergunta que Isaac fez a Abraão lá no monte: Pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, onde está o Cordeiro? Anos, 1000 anos, 2000 anos depois, João Batista vê o Senhor Jesus Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Quem é este? Ele é a promessa. Ele é a promessa daquele que foi feito no Velho Testamento, é a promessa dita pelos profetas, é a promessa que foi feita e Abraão exultou por ver o seu dia. Quem é este? Ele é o Cordeiro de Deus, é o nosso Cordeiro Pascual,
é o único, é o unigênito do Pai, o único gerado desta forma. Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a água viva, Ele é o maná, Ele é o Salvador, é aquele que morreu, ressuscitou, aceitou a direita de Deus Pai, mandou para habitar em nós o seu Espírito Santo, e nós somos habitados por esse Espírito Santo, que nos convence do pecado, da verdade e do juízo. Este é o Senhor Jesus Cristo. Quem é este? É aquele que subiu, está sentado à destra do Pai, está sentado à direita de Deus, nosso Pai, que intercede por nós, que é o nosso advogado, que nós temos nele a vida eterna. Um dia Ele prometeu que voltará para buscar a cada um de nós, para levar cada um de nós para morarmos com Ele. Quem é este? Este é a nossa vida, Ele é a nossa existência, Ele é o nosso tudo, Ele é a razão do nosso viver, Ele é aquele que caminha conosco, Ele é o nosso Emanuel, é o Deus presente, é o nosso conselheiro, é o príncipe da paz, é o Deus conosco. Quem é este? E eu gostaria que você pensasse justamente sobre isso na sua vida. Quem é este? Quem é este que habita? Quem é este que você veio aqui nesta noite louvar e bendizer o nome dele? Quem é este que você está aí na sua casa louvando e bendizendo o nome dele? Quem é este? Se as pessoas perguntassem a você, quem é este? Quem é este que você serve? O que você falaria? A partir das suas próprias experiências, o que você falaria? Quem é este Deus? O mar se aquieta, mas muito mais e bem mais importante do que o mar se aquietar foi os discípulos conhecerem e saber quem é Jesus. Os discípulos falaram: puxa, a gente tinha andado, a gente está caminhando com esse Jesus, e nós não tínhamos ainda visto, nós não tínhamos ainda percebido o tamanho deste Jesus que nós andamos com Ele. E isso, porque muitas vezes fica se olhando para o vento. Isso, porque muitas vezes fica se olhando para a tempestade. Isso, porque muitas vezes fica se olhando para a água que está entrando dentro do barco. Isto, porque muitas vezes a gente fica remando com as nossas próprias forças, porque nós estamos num ambiente que nós conhecemos e temos todo o domínio. E às vezes é preciso que a situação tire de nós todo o domínio, para que nós então saibamos que Jesus Cristo é aquele que tem o controle do nosso viver, que Jesus Cristo é aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Os discípulos não sabiam disso, mesmo vendo Jesus Cristo fazendo vários milagres, eles não tinham isso em seus corações. Mas diante desta provação, mediante desta tribulação, isto pôde produzir em seus lares, pôde produzir em suas vidas, pôde produzir em sua caminhada essa experiência, de tal forma, quando perguntassem novamente para eles, quem é este? Eles falariam, este é o Filho do Deus vivo, é aquele que foi prometido, Ele é o Messias, Ele é a esperança de Israel, Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa vida. Sem Ele, nós não somos absolutamente nada. Mesmo que tenhamos domínio sobre o barco, nós não temos domínio sobre situações e sobre o mar que o barco navega, porque nós temos o comando das nossas vidas, mas somente Jesus Cristo é quem tem o controle de tudo e de todos. Na sua cabeça, eu gostaria de orar com você,
Já convido a equipe de louvor a vir à frente. Nós vamos estar cantando novamente, louvando a Deus novamente. Mas eu gostaria que você, neste momento, orasse a Deus aí e você respondesse esta pergunta: quem é este Jesus na minha vida? Quem é este que tem falado e enfermidades têm sido curado? Quem é este que tem feito o mar se acalmar no meu viver? Quem é este? Quem é este que está presente na minha vida, que através da sua presença, do seu poder e da sua paz traz a sua alegria? Pai querido, nós estamos navegando, estamos em meio a tempestades do nosso viver, Pai. Nós muitas vezes ficamos olhando para a tempestade e ficamos com medo, quando na verdade não deveríamos ficar com medo, porque o Senhor prometeu estar conosco, o Senhor prometeu caminhar conosco, Pai. Não deveríamos ficar com medo, porque o Senhor dá paz em meio às tribulações, o Senhor dá paz em meio às adversidades. Não deveríamos ficar com medo, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus de poder, que pode fazer infinitamente mais em nossas vidas, infinitamente mais do que nós pensamos, infinitamente mais do que nós imaginamos, infinitamente mais do que nós esperamos, ó Pai. Pai querido, que o nosso caminhar contigo, os nossos olhos venham estar sendo, Senhor Deus, abertos, que nós venhamos estar aprendendo, Senhor Deus, de quem é o Senhor em nosso viver. De tudo, absolutamente tudo, que o Senhor significa para nós. E nós queremos dizer, Senhor Deus, e mais uma vez, Senhor Deus, declarar que Tu és a nossa vida, Jesus. Tu és a razão da nossa existência, Senhor Deus. Tu és a bondade de Deus manifestada a nós. Tu és a fidelidade de Deus manifestada em nossas vidas. Tu és a graça de Deus manifestada sobre o nosso viver. Senhor Deus, o Senhor é aquele que dá sentido à nossa existência. O Senhor é aquele que caminha ao nosso lado. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que desde o início de todas as coisas, antes de tudo vier a existir, o Senhor já existia. O Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas, ó Pai. O Senhor é aquele que prometeu que um dia virá para nos buscar, para levar para Nova Jerusalém, onde nós habitaremos para todos sempre contigo, ó Pai. Que não venhamos